Vem ler a Bíblia comigo e hoje nós vamos ler Tiago 5,16. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Que maravilhoso você saber que você está orando, que a sua oração é poderosa, que ela é eficaz, que o Senhor vai responder, que Ele está te ouvindo. Não é maravilhoso isso? Então hoje nós vamos estudar um pouco sobre os parâmetros, sobre como é a oração, como deve ser a oração que é ouvida por Deus. Como que você pode se encaixar dentro desta realidade que o Senhor tanto deseja que você se encaixe, que é ter as suas orações respondidas. Afinal de contas, Cristo, Ele morreu na cruz para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai. Lembra? O véu se rasgou de cima a baixo e agora nós podemos entrar no Santo dos Santos. Mas como que vai mudar na tua vida para você entrar no Santo dos Santos se você não souber o que o Senhor espera de você? Como se portar, como se comunicar com o Senhor? É interessante observar que um advogado ele faz 5 anos de faculdade para ele entender as leis e saber como ele vai se dirigir em uma audiência. Depois ele faz uma prova na OAB para ele poder ter a carteirinha dele e só então ele pode exercer a profissão. E muitas vezes eu e você que vamos falar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que criou os céus, a terra, o mar e tudo que nele há, ainda nós temos dificuldade de nos chegarmos à presença dele, de conversar com ele, de ter intimidade com ele, de saber como nos dirigir a palavra a ele, se ele é digno de tudo, de toda honra e de toda glória. Eu convido você agora, nesse momento, a estar atento a essa mensagem que veio direto do coração de Deus, que ele possa falar a tua alma e que você possa conversar com o Senhor, para que você possa ser ouvido e ter uma oração eficaz e poderosa. Senhor, meu Deus e meu Pai, precisamos de Ti, Pai, todos os dias da nossa vida, a cada amanhecer, a cada abrir de olhos, a cada deitar, precisamos de Ti, Pai. Precisamos do Teu Espírito para falar em nossos corações, Pai. Escreve esses ensinamentos na tábua do nosso coração, Pai. Coloca o Teu Espírito em nós e nos ensine a andar pelo caminho, Pai, o caminho da justiça, o caminho que Te aguarda, o caminho de volta ao lar, Senhor. Perdoa os nossos pecados e continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, para exemplificar qual é o modelo correto de oração, além daquela oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensina a orar, ele colocou aqui para nós alguns parâmetros, que está aqui em Lucas 18, 9 até 14. Vamos ler. E disse também uma parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos e tudo quanto possuo. Porém, veio um publicano e orou assim. O publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim. Aí Jesus faz um comentário assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então parece que existe uma contradição, né? Porque o verso principal nosso diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Mas quando esse homem, esse fariseu, ele começa a falar que ele é justo, que ele dá o dízimo e que ele faz de tudo que ele possui, porém ele veio um publicano e orou dizendo que é pecador, existe uma aparente contradição. Mas a grande verdade é que não há nenhuma contradição. Mais à frente você vai entender isso. Não sei se você conhece a palavra do Senhor, mas você sabe por que entrou o pecado no mundo? A palavra de Deus diz em Isaías 14, 12 a 14, diz assim: Como caíste deste, ó céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então aqui você vê
que o pecado ele entrou no mundo por causa do orgulho, por causa da vaidade, por causa da autoafirmação. Quando alguém ele começa a se identificar como merecedor de alguma coisa, se compara a outras pessoas dizendo que ele é melhor, existe aí uma semente que foi lançada, que é a semente que também estava no coração do inimigo, no coração de Lúcifer, no qual fez ele ser lançado dos céus. E aqui diz em Filipenses 2, 3 em diante, diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então, quando nós olhamos para Cristo, nós conseguimos enxergar a diferença, o contraste, né? O pecado entrou pelo quê? Pela vaidade, pelo orgulho, pela soberba. E Cristo, quando ele veio ao mundo, ele veio ao contrário, fez o caminho inverso, que é o caminho da humildade, é o caminho da obediência de servo, é o caminho da humilhação. E esse é o papel do cristão, daquele que é filho de Deus, ser obediente a Deus, ser humilde, não se julgar superior a ninguém, mas reconhecer as suas falhas, reconhecer que ele é um pecador. Mas então, como é que a gente vai interpretar esse texto aqui que diz que a oração de um justo é eficaz? Que a oração de um justo é uma oração que é ouvida. Se eu e você reconhecemos a nossa condição de pecadores, de falhos, de ser humanos que uma hora aqui ou ali a gente vai acabar tropeçando, de repente a gente vai fazer alguma coisa que vai, se for ver aos olhos por merecimento, nós não teríamos acesso ao trono de Deus. Porque quer queira, quer não, nós falhamos e é a misericórdia de Deus que se renova cada manhã, né? Então a palavra de Deus diz assim, em Apocalipse 5, capítulo 9, diz assim: e eles cantavam uma nova canção, dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e nos resgataste para Deus, pelo teu sangue, de cada família e língua e povo e nação. Ou seja, eu e você, quando nós estamos diante do Senhor, nós não somos justos, mas sim por causa daquele que é digno e que foi morto, que nos resgatou. É somente pelo sangue de Jesus que nós somos justos. E aqui também diz, somos justificados, na verdade, né? João 17:20 diz assim: eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus, quando ele esteve nessa terra, ele fez essa oração por mim e por você. E ele é o justo, que tem uma oração poderosa e eficaz. Então, toda vez que eu e você nos chegamos ao Pai pelo nome de Jesus, é como se Deus estivesse vendo em você o Filho dele sendo crucificado, o sangue dele sendo derramado naquela cruz. Então, é por isso que ele te ouve, é por isso que ele me ouve. Quando Jesus andou nessa terra, João 17:20 diz: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então Cristo, quando ele esteve nessa terra, ele já orou por nós, quando ele andou por essa terra. Então é a oração do justo, que é poderosa e eficaz. É Cristo, é oração pelo poder de Cristo, pelo sangue de Cristo que somos justificados. João 14:6 diz: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. 1 Timóteo diz: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço por todos. Em Efésios: pois vocês são salvos pela graça,
por meio da fé e não por obras, para que ninguém se glorie. Então, a nossa salvação, a possibilidade de nós estarmos diante do Senhor, apresentando as nossas orações, os nossos pedidos, as nossas súplicas, toda e qualquer oração, ela é mérito de Cristo. É porque Ele se entregou, porque Ele morreu numa cruz por mim e por você. E a palavra de Deus diz aqui também, em Romanos 8, 33 e 34, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Então, Deus, Ele nos justifica por causa do sangue de Cristo. Então, eu e você somos justificados pelo sangue de Cristo. E o único que é justo, o único justo, é Jesus, aquele que entregou a vida dele. Em 1 Coríntios 10, 12 diz, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Eu e você jamais devemos nos colocar acima de qualquer outra pessoa. Por de repente estar avançando mais na palavra, por estar crescendo mais no espírito, no conhecimento, na verdade. Nós, cada um está no seu patamar, cada um está na sua caminhada, todos nós estamos buscando a presença do Senhor. E se de alguma maneira você vê alguém que esteja pecando, que esteja caindo, que esteja falhando, ore por essa pessoa. Ou converse diretamente com ela, dê conselhos, amor, se assim ela permitir, porque cada um deve respeitar o momento do outro, a decisão do outro. Até Jesus, ele disse, eis que estou à porta e bato, se você abrir eu entrarei e cearei contigo, mas se você não quiser abrir a porta, não tem como eu entrar. Então o nosso trabalho não é julgar outras pessoas, mas sim amá-las, orar por elas, levar a palavra a essas pessoas, com amor, com discernimento, e tomar cuidado para não cair. Muitas vezes a gente pode cair até no mesmo erro, ou pior do que essa pessoa que, porventura, você esteja julgando. 1 João 2, 1, 2 diz, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. Então eu faço um convite aqui para você. Jesus Cristo, quando ele esteve nessa terra, ele orou. Ele orou pelos seus, ele orou por nós. Que você possa agora, reconhecendo que você é pecador, que eu sou pecadora também, sendo justificado pelo sangue de Cristo. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Que você possa orar por você, pela sua família, pelos seus vizinhos, pelo seu bairro, pela sua cidade, pelo seu estado, pelo seu país, pelo nosso planeta, que possamos interceder por eles, que possamos orar, reconhecendo que Jesus é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que é Ele quem nos justifica, que a sua misericórdia se renova a cada manhã. E a nossa oração será poderosa e eficaz pelo sangue de Jesus. Esse é meu desejo, a minha oração. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai misericordioso, santo, 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 santo é o teu nome, justo, soberano, maravilhoso, grande, poderoso. Nós estamos aqui, Pai, na tua presença, reconhecendo quanto nós somos pequenos, miseráveis, pecadores, falhos, Senhor. Muitas vezes nós acertamos aqui, mas ali na frente a gente acaba falhando, errando, quando não é na palavra, é no comportamento, é no procedimento, é naquilo que nós muitas vezes deixamos de fazer, temos tanta coisa, nós temos falhado e negligenciado, Senhor. Eu peço perdão a Ti, Pai, neste momento, Senhor, que a Tua palavra alcance o nosso coração, transforme a nossa vida, perdoa o nosso pecado, Pai. Que possamos viver, Pai, de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você gostou dessa palavra, se fez sentido para você, se tocou o seu coração, curta esse vídeo, compartilha com os seus amigos, se inscreve nesse canal, que você vai estar sendo abençoado, abençoando também meu trabalho. Que o Senhor possa multiplicar as bênçãos em sua vida. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo vídeo.